o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Deus olhou sobre o corpo de Jesus, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. A voz que Deus me deu. Irmãos Ismael e Eleide, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Me deu, eu canto glória, com a voz que Deus me deu, canto aleluia, com a voz que Deus me deu, faço a minha oração, com a voz que Deus me deu, abro meu coração, com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar, pois com ela meu louvor chega ao céu, com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar, pois com ela meu louvor chega ao céu. Nossa voz é uma nota musical e entoa santos hinos num coral. Reunidos nossa voz lá no céu cantarão, com a voz que Deus nos deu na eterna Sião, com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar, pois com ela meu louvor
chega ao céu. Com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar, pois com ela meu louvor chega ao céu. Com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar, pois com ela meu louvor chega ao céu. Com a voz que Deus me deu, nunca deixo de cantar, pois com ela meu louvor chega ao céu. Deus olhou sobre o corpo de Jesus, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Ouvintes, na mensagem ao nascer do sol, Deus, através do profeta desta era, nos mostra o quanto Ele nos amou, o quanto Ele nos considerou, o quanto Ele deu valor em nós. Quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também levantou a você. E também lhe vivificou a vida juntamente com ele. Deduz-se o seguinte, com certeza absoluta, que se isto não aconteceu lá, quando Jesus Cristo foi levantado dos mortos, então a pessoa está fora do quadro. Isso nunca vai acontecer. Isto por quê? A igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, é seu corpo. E quando ele morreu lá no Calvário, subiu ao Calvário, o seu corpo subiu com ele. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, o seu corpo ressuscitou com ele. É agora mesmo, então, vivificado a vida. E por mais que fiquemos rebeldes, arredio, isso não invalida a nossa predestinação, a nossa eleição, o nosso ser com Ele, nele, com Ele e nele. Ainda que fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto você nele no princípio e no fim. Deus não foi apanhado de surpresa quando você abriu seu coração
e creu na sua palavra. Deus olhou sobre o corpo de Jesus, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como homem. Por quê? Então você nota uma coisa, que quando Jesus exclamou lá na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi naquela hora, naquele momento, que ele foi desamparado, que o Espírito saiu dele. Foi lá no Getsêmani, quando ele suou sangue. Ele não tinha que fazer aquilo, afirma o profeta. Ele não tinha que passar por isso. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana. Ele gerou um corpo com carne humana. Se Jesus tivesse subido ao Calvário como Deus, então ele nunca haveria sofrido essa classe de morte, porquanto é impossível matar Deus. Ele tinha que ser desamparado. Ficará carne. Deus em carne. Mistério da piedade. É aquele que se manifestou em carne. Isso é tremendo. Você deveria parar e pensar e meditar nisso. Não há mensagem maior do que esta. Ele não teve que fazer isso. Porém, ele foi ali. O profeta afirma assim: ele foi ali com você dentro dele. E como é que nós vamos ficar cobrando considerações de terceiros, entendimento de mulheres, de homens, de amigos, e nos dando como sofredores? Ora, ele foi ali no Calvário, com você dentro dele. Que expressão tremenda. É porque Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Não estava separado. Quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, então ele viu o masculino e o feminino. Se você ler Gênesis, você vai encontrar esse quadro em Adão. Eva estava em Adão. O feminino estava em Adão. E Deus o adormeceu e tirou dele o feminino. Portanto, homem deve ser homem e mulher deve ser mulher. Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Isso está sendo repetido para que fique bem gravado. Tudo foi redimido num só corpo. São um só. É assim que ele fala sobre o marido e a mulher, o esposo e a esposa. São o mesmo, a mesma palavra.
A mesma palavra que fala do noivo, também fala da noiva. Deus não mandou Jesus Cristo para ser um polo à parte do homem, à parte da sua criação máxima, à parte de seus filhos. Então lá está Deus e aqui está o homem. Deus sendo Deus, o homem sendo homem, portanto, sempre, como Paulo disse, miserável homem que sou. Mas veja, quando ele salta para o capítulo 8 da carta aos Romanos. Como pode vir a noiva e não manifestar, e que não for igual à noiva? Mas quando ele fez tudo, provando depois, quando ressuscitou dentre os mortos, então não tem a noiva que fazer o mesmo? Essa linguagem, é claro que é para quem entende as coisas do Espírito. Não é essa religião, sou religioso, sou evangélico. É uma linguagem espiritual, é uma linguagem apostólica. Não tem que ser exatamente o que a palavra diz que seria, nestes últimos dias, esse corpo de Jesus Cristo? Essa noiva do Cordeiro? Como pode, então, a igreja que alega ser a esposa comprometida com outro marido, que é o mundo, que é a política, é o credo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem que voltar por meio de Malaquias 4, tem sim de voltar a esse estado através de Malaquias 4, que quer dizer Elias restaurando todas as coisas. E você, naturalmente, está nesta restauração. O mundo religioso não pode ver isto, afirmamos novamente. Não tem que ser manifestada esta noiva, não tem que ser manifestada como foi nos dias de Sodoma? A mesma coisa. Ela se manifestou em Abraão e Sara. Não foi em Ló e sua família. Foi Abraão e Sara. Ali estava a manifestação da noiva nos dias de Sodoma. E onde está a manifestação da noiva no dia de hoje? Abraão não estava comprometido com nada, absolutamente nada, de Sodoma. O crente natural, o Ló, estava comprometido. Estava fazendo um serviço para Deus. Estava gemendo por causa de Sodomita. Mas Abraão não estava gemendo por causa de Sodomita. Ele sabia que aquilo ia terminar em fogo. E por mais que ele intercedeu junto a Deus, ele não conseguiu mais do que o seu sobrinho Ló e sua família. E assim mesmo, depois de fora de Sodoma, ainda deu o que deu. Pense nisso. O mundo teria que estar nas mesmas condições hoje, tal como estamos vendo
Estas coisas formam uma perfeita identificação da palavra de Deus, feita clara, de uma forma clara a nós. O mundo teria que estar em condições idênticas. E tem um Abraão aí fora. Tem uma Sara aí fora disto. Deus viu de antemão a sua noiva no noivo. Aleluia. Ele viu de antemão. É por isso que quando ele subiu ao Calvário, ela subiu nele. Quando ele morreu, ela morreu com ele. Mas quando ele ressuscitou, ela ressuscitou com ele. Isso já é caso consumado. Ele disse, está tudo consumado. Para resgatar a sua esposa, como foi com Adão, ele teve que ir juntamente com ela. Adão conhecia bem o que estava fazendo, mas Eva não sabia o que ela estava fazendo. Jesus sabe. Jesus sabia o que ele estava fazendo. E ele disse, perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas Adão saiu juntamente com sua esposa e morreu por causa dela. E Jesus tomou o lugar de sua esposa e chegou a ser pecado por causa dela. E morreu por causa dela. Mas ressuscitou por causa dela. Aleluia. Ele chegou a ser você, afirma, ou assim diz o Senhor. Ele sofreu o seu castigo para que você pudesse então se pôr em seu lugar, viver por ele, pela sua gente, suportar fraquezas, falhas de sua gente, porque a sua gente também suporta as suas. Ele se pôs em seu lugar para que você pudesse se pôr no lugar dele. Que amor! Que amor! Que profundidade! Isso explica São João 17. Agora, você teria direito de amar alguém mais do que a Jesus Cristo? Se alguém lhe dá alguma coisa de bom, se alguém lhe presta considerações, se alguém lhe suporta, se alguém lhe entende, você passa a amar aquela pessoa. E pense nisto. E Jesus, o que fez por você? O que faz por nós? O que tem feito? O que está fazendo? Em nome de Jesus Cristo, pense nisto. Ninguém em toda a eternidade fez mais por você do que o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, isto te abençoou. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, amor que conquistou para sempre o pecado, a enfermidade,
igreja. E tudo que for diferente dele, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino, e assim terás paz no vale. Deixe esse amor soberano projetar em você, amor que conquista as feras, tudo, tudo. Tem amor divino e viverás em uma atmosfera consoladora, suave. Teu coração estará em constante oração.